O preconceito é uma coisa extremamente complicada, porque com políticas públicas de igualdade, de maior isonomia, né, com políticas públicas sociais democráticas, extremamente democráticas, elas não acabarão com o preconceito, né? O preconceito é uma lógica na qual nós somos criados, né, a pensar de uma forma, né, a inferiorizar determinados tipos de pessoas que não seguem uma certa regra assim, hegemônica. Eu me sentia tão perdida e tão sozinha, na real. Eu acho que era difícil de até formular essa coisa de me entender como uma mulher negra, apesar de eu ter entrado por cotas e eu ter certeza de que eu era legítima para assumir essa vaga enquanto cotista. É difícil, a gente não tem esse vocabulário, enquanto a gente não tem um espaço coletivo para se aquilombar. Hoje o nosso cenário é político, é democrático, é bonito de se ver, né? E por mais que seja ridicularizado, por mais que assim, um grupo político de pessoas negras dentro da universidade seja ridicularizado, isso nos fortalece ainda mais. Eu acho que a gente vive numa sociedade totalmente baseada em questões racistas, seja até na palavra que a gente fala, quando a gente fala denegrir, esclarecer. Se você for procurar negro no dicionário, aparecem vários termos bem pejorativos. Se você não se veste de tal jeito, você entra em tal lugar, você não é considerado o consumidor que eles esperam, você vai ser tratado diferente. Tem gente que acha que não existe racismo no Brasil porque acreditam no mito da democracia racial. Para ser um advogado de sucesso, é preciso cortar esse cabelo. Você está exagerando, nem tudo é racismo. Digo e reafirmo, você não sofre racismo. Quantas vezes já te chamaram de macaca essa semana? Você não sabe ler, não? Desculpa, é que eu te vi, achei meio suspeito. Você é uma negra bonita porque tem um nariz fino. Eu não sabia que gente como você tinha sensibilidade para a arquitetura. Você de negro só tem a cor. O que é ser um negro brasileiro é diferente do que é ser um negro na África ou nos Estados Unidos. Ser um negro num país miscigenado envolve diferentes matizes de cor. E o pardo, às vezes, ele está num limbo, porque quando ele está num universo branco, ele parece ser negro demais para ser considerado branco. E em alguns momentos ele parece ser branco demais para ser considerado negro. Uma das frases que eu escutei bastante durante a minha infância é que eu era uma negra bonita pelo fato de eu ter um nariz fino. Isso me levou a não saber lidar com todos os meus traços que lembram a minha ancestralidade negra, o meu cabelo, a minha pele. Eu nunca soube lidar com isso. Quando eu ainda não tinha toda essa perspectiva do racismo, né, meio que trabalhada dentro de mim, eu achava isso ótimo. Eu achava assim, super legal. Nossa, que negra diferente, né? Eu sou diferente das outras. Quando que não, eles estavam negando, né, toda a minha ancestralidade, toda a minha negritude. E eu entendi que, na verdade, aquilo era uma ofensa. E que hoje eu tento mostrar ao máximo tudo aquilo que me liga, né, aos meus ancestrais. Uma frase que a gente escuta na infância, a gente fica remoendo essa frase até a nossa vida adulta, porque a gente não esquece. Aquilo fica gravado de forma muito forte assim na nossa memória. Então, desde pequeno, apesar de um pai semi-analfabeto, com pouco desenvolvimento da leitura, e de uma mãe praticamente crua nas letras, na leitura, na alfabetização, só sabendo assinar o nome, educação era tema recorrente, era fala recorrente, era fugir ao máximo dessa conta, desse karma praticamente do povo negro, né? Depois que eu entrei na universidade, esse assunto passava a ser comentado no almoço, no jantar, porque eu estava aqui dentro, né? Outras pessoas da minha família não tiveram essa oportunidade, passaram bem longe de uma alfabetização, quem diria de um ingresso no ensino superior. Na universidade, a gente vê que o curso de arquitetura é um curso majoritariamente de pessoas brancas e são poucas as pessoas negras dentro do curso.
Já teve uma ocasião até mesmo que o professor já chegou a falar. Reflitam e olhem ao redor. Quantas pessoas negras vocês veem dentro da sala de aula? Eu não consigo entender por que não é um escândalo flagrante, não é uma coisa super absurda. Você tá numa sala de aula de 60 pessoas, você não vê 5 negros. Digo e reafirmo, você não sofre racismo. Quantas vezes já te chamaram de macaca essa semana? Foi dita por um homem desconhecido pelo Facebook, numa discussão de Facebook. Não foi a frase mais racista que já me falaram, mas uma frase que eu achei muito sem noção. Tava num contratempo, dentro de um carro, tava com a namorada. A gente tava brincando, discutindo. Uma semana atrás, tinham dito que estavam roubando carros no estacionamento da instituição. Eu já ouvi amigos meus e amigas minhas dizendo que seria melhor se cortasse o cabelo. Corta esse Black Power para ser um advogado, para ser um juiz, né? O sinônimo aí da autoridade, né, do ser doutor, ele tá atrelado a uma questão estética, né? A minha frase faz referência à vez que eu tive numa entrevista de estágio. Quando eu fui me dirigir à secretária, ela achou que eu estava atrás de um emprego para serviços de auxiliar, né? Quando ela falou comigo, ela foi rude a forma dela de se dirigir a mim. E a minha forma de interpretar isso também foi, assim, inesperada, né? Foi, assim, tipo, um baque para mim. Eu tento fazer pesquisa, por exemplo, sobre o trabalho doméstico, que é uma questão que, tipo... no Brasil tem estado que mais de 90% dos trabalhadores domésticos são negros. E, tipo, é uma população extremamente precarizada. Os motivos preponderantes são que elas são pobres, são mulheres e são negras. E por isso que é tão naturalizável você colocar essas pessoas em condição de quase escravidão. E aí, nisso que eu tava lá conversando com ela, chegaram 3 caras me abordando, perguntando o que eu tava fazendo no carro, se o carro era meu, com quem que eu estava, tudo mais. Aí eu falei, não entendi, o que foi que vocês estão perguntando? Eu estou aqui, eu estudo aqui, sou um aluno do instituto, não devo satisfação do que eu faço ali, pelo menos no caso. E aí eles, não, sei lá, é porque a moça estava estacionando, ficou com medo de você, porque você estava no carro, e estão dizendo que estão roubando aqui. E a gente foi conversar com o guarda, ele ficou falando que era um cara suspeito que ele não conhecia. Eu achei bem estranho o fato do próprio vigia, que me conhece por me ver todos os dias e me cumprimentar, falar que eu era um suspeito, uma vez que eu já tinha passado por ele e só tinha ido ao estacionamento e estava conversando uma situação meio chata. Quando você propunha numa mesa de discussão, eu que venho do campo da educação, numa mesa de debate, vamos debater a questão do racismo na escola, né? A ausência da representação do negro no livro didático. Então, esse tipo de discussão é uma discussão de segunda categoria. Existem pessoas que, apesar de todas as condições adversas que existem, e que dizem que elas não têm condição de estar ali, de essas questões que vocês estão tentando trazer sobre pessoas negras nas mais diversas áreas não são tão importantes assim. Eles estão ali brigando por aquele espaço e isso dá muita esperança para a gente que ainda está aqui do lado de cada graduação. Ser negro numa sociedade que te ensina a negar todos os valores que são relacionados a uma afrodescendência é sempre um desafio muito doloroso. Então nem todo mundo topa esse desafio de tentar refletir sobre si mesmo, sobre o seu lugar no mundo, sobre de onde veio, para onde vai. Ao entrar na universidade, um espaço que não tinha sido pensado para o nosso povo, não tinha sido colocado no plano de elaboração que nós íamos estar aqui, que nós íamos contribuir para a produção científica, problematizar várias questões que não eram problematizadas aqui. Então, nós nos unimos aqui e nos fortalecemos, porque quando o estudante ou a estudante negra está no seu curso ali, os bombardeios são muito grandes, o questionamento sobre o seu mérito de estar aqui, sobre a sua capacidade, a todo momento vem. Então, quando nós nos unimos, esses coletivos se unem, nós nos fortalecemos e conseguimos dividir as nossas dores, compartilhar nossos sucessos, estar entre os nossos pares. As imagens icônicas que a gente tem nesse espaço são tão distantes da gente, eu acho que é tão simbólico, por exemplo, você
tá aqui na faculdade, sei lá, olhar para esses bustos que tem ali embaixo e você não se vê neles de forma nenhuma, de você não se reconhecer na história dessas pessoas, de você não se reconhecer na imagem dessas pessoas. E dessas pessoas simplesmente não falarem de você e não entenderem que a sua existência é importante e é válida e ela tem que ser falada nesse espaço. Você passa por processos de racializações, assim, processos que você não sabe que você está sofrendo determinada situação por ter determinada cor, por ter determinado fenótipo, né? Você simplesmente está sofrendo aquilo porque é você, digamos assim, né? Esse racismo implícito cordial, ele desloca, né? Ele em nenhum momento quer falar de raça, em nenhum momento ele quer falar de identidade, assim, diferentes, né? É um absolutismo, algo imposto muito fortemente para nós sermos, para nós não admitirmos a nossa história e os desdobramentos da nossa história nas nossas vidas hoje. O negro, enquanto ser humano, ele não está fora da sociedade, né? Ele também vive nesse mundo utópico de que todos somos iguais. Então, assim, é muito comum a gente encontrar pessoas negras que acreditem nisso, né? E aí, o grande passo é estudar, assim, a minha liberdade foi ter entrado dentro da universidade e conhecer pessoas que me integraram nesse meio, assim, foi o meu passo. E eu desejo muito que as pessoas tenham essa oportunidade de trabalhar a questão do racismo no Brasil, que eu acho que é um passo importantíssimo, né, para a gente começar a entender. E acho que é isso que falta, né? As pessoas negras, elas não falam sobre si, as pessoas não falam sobre elas, nós somos sempre omissas, né? Estamos escondidas, então acho que é por isso que muitos não reconhecem o racismo. Geralmente, quando você se afirma como negro, as pessoas, primeiro por desconhecimento, elas entenderem que negro é sinônimo de preto e não entenderem que o processo das relações raciais no Brasil, ela compreende como sendo negro, tanto o preto quanto o pardo, elas muitas vezes vão dizer, mas você nem é negro, né? Mas também, isso também acontece muito quando você está num lugar de destaque. Quando você está, por exemplo, se eu estou na feira de bermuda e chinelo, olhando um abacate para levar para casa, é muito comum as pessoas virem perguntar para mim, tá quanto esse aqui? Como se eu fosse o cara da quitanda, e não uma pessoa que tem poder de compra também, né? Agora, se eu estou aqui, sei lá, né, de camisa de botão, se eu sou um aluno do doutorado aqui na Universidade de Brasília, se eu sou um professor substituto, aí as pessoas elas começam a te entender como, não, você não é negro, na verdade você não é negro. Então depende muito do lugar. À medida em que você está num determinado lugar, você é visto de uma determinada forma, isso flutua nas relações com as pessoas. A pessoa que falou isso pra mim, ela disse pela internet, pelo Facebook. E eu acho que hoje em dia as pessoas não têm medo de exclamar qualquer besteira que passam pela cabeça delas, porque elas estão atrás de um computador. E a gente está num ano muito opressor, seja você pertencente a qualquer diferença, se você é gay, se você é negro, você é pobre. A gente está num ano que há uma dificuldade muito grande, uma intolerância muito grande, principalmente por parte das redes sociais. Acredito que as pessoas estão se mostrando mais, só que de uma maneira velada, escondida. Bem, na hora eu fiquei muito pensativo. Eu cheguei em casa, eu comentei com meus pais, com meu pai, com a minha mãe, e eles até falaram, não, mas isso é besteira, é bobagem. Mas depois, quando a gente vai conversar com os amigos e falar, pô, eu tava lá trampando, trabalhando, e chegaram para mim e falaram assim, poxa, que legal, você tem sensibilidade para arquitetura, para arte, para desenho, não esperava isso de você. Aí você fala, poxa, mas por quê, né? Por que será que eu não posso ter um dom, desenvolver esse dom e procurar aperfeiçoar ele estudando mais na universidade? Eu me senti diminuída, eu me senti incapaz. Assim, eu fiquei me perguntando quantas pessoas procuram vaga de estágios, elas têm cor, né? E essa cor dessas pessoas são brancas. As pessoas negras elas não estão procurando estágios, estão procurando vaga para auxiliar de limpeza, como seguranças, assim, subempregos, né? Então, assim, estou diretamente ligada a isso. Eu sou pertencente a esse... Esse racismo passou a não ser mais tolerado e começou a ser expresso muitas vezes nas expressões faciais,
nas expressões corporais e nas frases que são incorporadas sem reflexão no nosso cotidiano. E, na grande maioria das vezes, na minha interpretação, inconscientes, porque fazem parte do imaginário racista, né? Dessa construção racista que muitas vezes é passada de geração em geração. Como uma vez eu ouvi, uma pessoa me disse que em determinado lugar as pessoas não eram racistas, eles tratavam todo mundo como se fossem brancos. Quando você ouve isso, né, de uma voz, digamos assim, hegemônica, de brancos e brancas e tudo, aí é mais complicado, né? Aí ou você trava um embate mesmo, né? Ou às vezes, né, tipo, às vezes a gente está cansado, né, de dar murro em ponta de faca, né? Simplesmente ignora, releva e segue a vida. Seguir em frente, hoje em dia, o cara, assim, não levo como inimigo, meio que essa história meio que ficou indiferente para mim, mas ele sente muita vergonha quando ele me vê, ele abaixa a cabeça e eu cumprimento. A partir desse momento eu passei a cumprimentá-lo mais ainda, porque perguntei o nome dele, falei, ó, todas as vezes que eu o cumprimento agora, eu chamo pelo nome, para que ele também saiba que ele tem o nome e me apresentei. Existe um conhecimento maior do que no contexto da sociedade em geral, né? As pessoas entendem que o que é ser um negro no Brasil é diferente de ser um negro nos Estados Unidos, de ser um negro na África, e de que o preconceito que um negro de pele parda, por exemplo, sofre, ele pode não ser igual ao de uma pessoa de pele preta, mas ele é diferente e ele também precisa ser compreendido dentro dessa dinâmica das relações raciais aqui na universidade. O meu cabelo, a minha pele, eu carrego uma cor política, né? O meu cabelo crespo é uma cor política, é político. O meu nariz larga é uma coisa política. Então, hoje, a nossa auto-organização dentro da universidade, de pessoas negras que se juntam para discutir particularidades, as diferenças, as microagressões sofridas, é ótimo, é maravilhoso, é gratificante. Eu não me sinto sozinha, entendeu, na universidade. Bom, o movimento negro dentro da universidade, em vários âmbitos, né, que aqui a gente tem vários movimentos, foi a minha porta de entrada para ser o que eu sou hoje, para eu ter crescido tanto como pessoa. Então, eu acredito que é um passo fundamental, assim. Eu acho que o movimento ele deve sempre buscar mais pessoas, estar sempre aberto, porque é libertador, assim, encontrar pessoas que vivem as mesmas experiências que você e que ali você cresce junto com elas, porque as pessoas aprendem a lidar com o racismo, né? Como conversar com esse tipo de pessoa racista, como lidar, como você não se magoar, né? Aprender a lidar com isso foi muito importante para mim. Hoje a universidade minimamente tem de aturar esses corpos diferentes, né? Hoje a universidade tem de se abrir, ela tem que se virar, né, para dar voz a esses corpos negros e negras que pensam também diferente, que querem pesquisar coisas diferentes, que não querem ser meros reprodutores e reprodutoras de um pensamento eurocêntrico, por exemplo. Nosso objetivo não é acabar com o preconceito racial, saca? Seria muito ótimo se isso fosse viável, mas isso não depende só da gente, não é uma coisa racional, isso é uma coisa emocional, instintiva, sabe? A nossa questão de se unir passa justamente pela questão da aceitação nossa, por nós mesmos. É muito normal você estar numa reunião sobre, sei lá, qualquer coisa, muito frequente, as pessoas cortarem a sua fala, as pessoas, tipo, atribuírem qualquer coisa inteligente que você fala à pessoa que está do seu lado, ao cara branco mais próximo. De sempre acharem que a gente está exagerando, de sempre acharem que a gente está com raiva demais, de sempre acharem que a gente está falando de coisas que não tem razão de ser, que a gente está sendo pouco razoável, que a gente não sabe dialogar. As microagressões, elas são vividas assim, sutilmente. De acordo que essa campanha foi sendo desenvolvida, a gente sofreu ataques. Até onde essas pessoas buscam entender o racismo? Até que ponto elas querem se colocar no lugar de uma pessoa negra e compreender a dor dessa pessoa? Por que não tentar entender? Por que sempre criticar? Por que sempre achar que é vitimismo? Por que sempre achar que o Brasil é um país de todos, onde todo mundo vive feliz? Só porque não é a sua dor, você não pode tentar senti-la? Eu acho que a gente tem muita necessidade de trabalhar com o psicológico, porque
É difícil você saber responder. Eu acredito no respeito, cara. Não interessa se eu sou negro. Eu não gosto muito de rótulos. Acho que os rótulos, eles, sei lá, mitificam muito as pessoas. Todos nós temos de pensar o racismo. O racismo enquanto uma ideologia que estrutura as nossas relações sociais e hierarquiza determinados lugares de poder. E não só estudar, mas transformar, né, a sociedade. Falar de racismo, falar em raça, falar em diferença. Acredito que as pessoas precisam enegrecer.